Então, só recapitulando na nossa aula, né, nós vimos na aula anterior, na aula passada, nós vimos as três funções lógicas fundamentais, a função e, a função ou e a função inversora. Começamos a ver essas três funções por uma implementação, né? Então a gente pode construir uma função e, um circuito elétrico com duas chaves em série. E a saída seria a lâmpada. Então na função e, somente vai para 1 a saída quando todas as entradas estiverem em 1, todas sem exceção. Basta uma entrada estar em zero, que a saída vai para zero. E aí a analogia que se faz com a álgebra elementar é um produto. Porque num produto, uma multiplicação, basta uma das variáveis ou das entradas estar em zero, que vai ser zero vezes alguma coisa, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Então, o símbolo do produto se usa para representar a função lógica e. Então, aqui, a representação na forma de uma expressão lógica, né, S equivale a A e B, assim que se diz. A tabela verdade, a outra forma de representar, são todas equivalentes, tabela verdade, né, a expressão lógica ou o símbolo. Na tabela verdade eu coloco todas as combinações possíveis das entradas. É sempre 2 elevado ao número de entradas, a quantidade de combinações possíveis. E aqui nós podemos ver que somente quando está as duas entradas em 1, e aí pode ter 2, 3, N portas, né? Somente quando está tudo em 1, que o resultado vai para 1, né? Representando o produto. E o símbolo da função e, lembrando, tem uma linha reta aqui, onde eu ligo as entradas. Tem uma linha reta na função e. Diferente na função ou, que é a outra função fundamental das três, que eu tenho as três linhas curvas. A função ou a gente implementou através de duas chaves em paralelo. Basta uma chave estar fechada, estar em 1, para que haja um caminho para a corrente elétrica e aí a lâmpada acende. Ou seja, olhando a tabela verdade, só quando está tudo em zero que a saída vai para zero. Basta uma entrada estar em 1, pode ser uma ou mais entradas em 1, que a saída vai para 1. Aí eu represento na expressão lógica por um símbolo da soma da álgebra, né? Então a analogia com a soma na adição, né? A função ou tem essa analogia. E aí eu digo S equivale a ou B. E aqui é o símbolo, então, da função. Lembrando que tanto a E quanto a ou pode ter de 2 até E, quantas entradas forem quiserem. 2, 3, 4, 10 mil entradas. Então, função E, função ou e a função inversora, né? Só lembrando da aula passada, que aí eu tenho na função inversora 0 vira 1, 0 na entrada me dá 1 na saída, 1 na entrada me dá 0 na saída, inverte. Aí o símbolo da expressão, o símbolo está aqui, o símbolo é a bolinha, né? O triângulo é um símbolo, sinal de regeneração digital, o triângulo não faz operação lógica, mas ele tem uma função ali na construção do circuito, uma função elétrica, vamos dizer assim, de regeneração no sinal digital, mas é do ponto de vista construtivo, elétrico, não é do ponto de vista lógico, ele não faz a bolinha que é a inversora, é a inversão lógica. As três funções fundamentais, e ou inversora, e aqui nós vimos, então, só relembrando a aula passada rapidinho, um circuito misto, onde eu tenho três entradas A, B e C, uma entrada, uma chave, né, que representa uma entrada A, em série, né, com duas chaves em paralelo. Vamos pensar assim, isso aqui está em série com o equivalente dessas duas em paralelo, lembrando da equivalência de resistores para ter uma noção. Então, isto aqui é uma E e uma OU. Aqui tem uma E que vai fazer um produto com esta OU no circuito elétrico. E a saída vai continuar sendo a lâmpada aqui na nossa representação. Então, aqui já são três entradas, 2 na elevada a 3, 8 combinações. Então, a tabela verdade já fica maior, fica o dobro do tamanho em relação a de duas entradas. E aqui a expressão, olha que interessante a expressão. Eu vou fazer o A com um produto do resultado de B ou C. Então, será que B está fechado, está aberto? C está fechado, aberto? Bom, aqui eu tenho, de B e C eu tenho 4 possibilidades. 2 elevado a 2, 4 combinações. E dessas 4 combinações, eu tenho para 4 combinações, que pode ser aqui, eu tenho a chave A aberta, e para mais 4 eu tenho a chave A fechada. Se a gente olhar na tabela, ó, nas 4 primeiras combinações, a chave A está aberta, que está em 0. Aí eu tenho as 4 combinações de B e C em paralelo. Aqui nas outras 4 combinações, a chave A foi fechada, botou 1 aqui, está na figura ainda. Só que aí sabe que o B está fechado, está aberto, e aí eu tenho
possibilidades aqui, ó, de B e C. Então, tabela verdade, uma expressão lógica e aqui um circuito. Eu primeiro faço a OU, o resultado da OU, aí eu vou fazer a avaliação com um produto com A. Eu vou fazer assim a OU, fazer a avaliação com um produto com A. Aqui no circuito, a gente pensa assim, no circuito as coisas acontecem assim, em paralelo, ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, como se diz. Então não vai, primeiro eu vou fazer a OU. Aqui a gente pode até pensar, nessa representação, eu só vou fazer, o produto da função E só vai ter validade quando eu fizer a OU, né? Depois que eu tiver o resultado da OU. Né? Aqui, o resultado S é a lâmpada acesa ou fechada no circuito elétrico. Então, de fato, só vou ter lâmpada acesa se tiver corrente. Então, bom, mas primeiro eu fechei o contato da A e depois eu fechei o C, não importa. Quando eu tiver estabilizado as entradas em 1, A em 1, por exemplo, nesse exemplo, e C em 1, seria essa combinação, ó, A em 1, C em 1, aí a lâmpada vai para 1, a lâmpada acende aqui. Quando tiver os dois contatos estabilizados, assim, já no estado em 1, no estado fechado, né? Aí eu tenho corrente elétrica por aqui, e aí eu tenho a lâmpada acesa. Então, aqui, o que acontece primeiro foi a função E, a função OU, né? Aqui está acontecendo em paralelo as coisas, né? É diferente de um computador, onde eu tenho instruções, que tem um programa que executa uma instrução depois da outra. Aqui no diagrama lógico, o diagrama lógico, ele não diz, como eu falei, como foi implementado o circuito. Foi feito com circuito elétrico, foi pneumático, foi hidráulico, foi graveto, com barbante, que eu comentei, é uma brincadeira, né? Ou foi com eletrônica, com transistor, o que seja, né? Para qualquer implementação física vai ter um tempo para isso acontecer. A saída está em 0, a B, e a C está em 1. Aí o C foi de 1 para 0, aí ficou 0 e 1 dá a saída em 1, ou aí C foi de 1 para 0, ficou 0 e 0, vai para 0. Então aqui a saída de 1 para 0. Aí se eu tenho aqui 0, eu tenho 1 e depois em algum momento esse 1 vai para 0. A saída aqui, 0, lembrando a O é um produto, é uma soma, né? 0 mais 1, 0 ou 1, me daria 1. No momento que isso aqui vai para 0, então uma seta aí foi de 1 para 0, que estava em 1 e foi para 0. Assim. Aí vai ficar 0 mais 0, 0 ou 0, aí isso aqui, esse 1 vai para 0. No momento que isso aqui foi de 1 para 0, vai levar um tempinho. Se eu botar isso num diagrama de tempos aqui, até essa saída, daqui a pouco, variar para 1. Opa! Vai de 1 para 0. Aqui, né, de 1 para 0. Essa diferença de tempo aqui, ó, variou a entrada, e essa variação da entrada tem que provocar uma mudança na saída, pela lógica, né? Aí ele não é instantâneo. Se essa mudança na saída da porta, qualquer porta, seja E, seja O, seja inversora, se ela fosse instantânea, a gente teria computadores com velocidade infinita, né? Não é o caso. Então tem computadores muito rápidos, mas não é infinita a velocidade, se fosse instantânea. Então vai levar um tempo. Quanto tempo leva? Da ordem de nanosegundos, bilionésimos segundos, ou menos, ou picosegundos, desculpa. Picosegundos tem um F. Bilionésimos, 10 na menos 9 segundos. 1 bilionésimo segundo é 1 milésimo do milionésimo. Não é instantâneo, mas é muito rápido. É muito rápido. E o pico segundos é 10 na menos 12. 1 bilionésimo, 1 trilionésimo. O femtosegundos, aí circuitos muito rápidos, 10 na menos 15. É o quatrilionésimo, não sei nem como é que se fala, né? Então, assim, imagina um segundo. Aí divide em uma milésima, um milésimo segundo, milissegundos. A milésima parte do milissegundo, o milionésimo segundo. A milésima parte do milionésimo, o bilionésimo. E depois a milésima parte do bilionésimo, trilionésimo. É uma noção de tempo que nós não temos, eu não tenho condições de imaginar esse tempo, né? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas essa é a velocidade que essas portas atuam. Para a gente ter computadores aí trabalhando a gigahertz, a bilhões fazendo mais de bilhão de instruções, executando mais de bilhão de instruções por segundo. Tudo bem que tem paralelismo, né? Tem vários núcleos, 2, 4 núcleos, os processadores, mas mesmo assim, né?
mesmo assim, mesmo se fosse um núcleo só, né, pegar só um núcleo do processador, ele ainda consegue, ele tem 3, 4 GHz, são processadores com arquitetura chamada de RISC, número conjunto reduzido de instruções, eles na média conseguem executar uma instrução por ciclo de clock. Então se eles têm ali cada núcleo, né, do processador, núcleo físico, então se eles têm pega um notebook 2 GHz o clock, quanto mais GHz o clock, mais rápido o notebook, o processador, né, o processador. Agora, esse processador, o parâmetro principal que se dá é o clock, né? Então um clock de 2 GHz são 2 bilhões de ciclos por segundo. Na média, o processador consegue executar uma instrução por ciclo de clock, ele está executando 2 bilhões de instruções por segundo. As portas lógicas no interior do processador estão nessa ordem de, picosegundos ou menos, né? Então, as tecnologias evoluem muito, até particularmente, né? Aí nós também temos uma série de microeletrônica, né? A pessoa tem que se especializar na microeletrônica, né? Eu mesmo não sou especialista na tecnologia microeletrônica, na construção de chips, etc. Nós vimos noções, vamos dizer assim, né, no início da disciplina de semicondutores. Essas noções são importantes para a gente entender por que o diodo tem a corrente de fuga, que esquenta o semicondutor, pode dar problema. Os portadores de carga, minoritários, aquela coisa, né? Mas a gente não sabe as entranhas lá exatamente, né, da microeletrônica, até porque teríamos que estudar mecânica quântica, né, totalmente fora do escopo, não só do curso técnico, mas até do curso de engenharia, mesmo assim. Bom, voltando aqui para a nossa lógica, né, que nós estamos vendo, então, são as 3 portas, as questões que nós vimos e já falando um pouquinho mais ali da tecnologia. Vamos ver na aula de hoje como a gente vai fazer a descrição dos circuitos lógicos. Nós temos 3 formas de representação dos circuitos lógicos. Então, né, a tabela verdade, o diagrama, né, e a equação. A equação está aqui no cantinho. Das 3 funções fundamentais. Aqui o resumão, né, que nós vimos no final da aula passada. E aqui é uma forma de a gente imaginar, então, a gente pensar assim, ó, aqui nós temos 2 circuitos lógicos diferentes, pessoal. Aqui eu primeiro tenho o produto e depois o resultado do produto eu faço a soma, um produto de 2 variáveis A e B. O resultado desse produto eu faço a soma com uma terceira variável C. Então, X aqui, né, ele é o que? Produto de A com B somando com C. E isso me dá o resultado X. Aqui o autor do livro, do Totti, ele costuma colocar a saída como X, né? Tanto faz, eu boto S porque é S de saída, mas tanto faz, né? E aqui, ó, olha a diferença desse circuito para este, né? Então, 2 funções, uma E, uma OU, só que aqui também uma E, uma OU, só que a ligação é diferente. A ligação aqui, né? A saída da E liga na OU, a saída da E liga na entrada da OU, e a saída da OU é a saída do circuito combinacional, saída X ou saída S. Aqui embaixo, a saída da OU liga na entrada da E, e a saída desta E, que é a saída do circuito combinacional. Então, olha para essa expressão, né? Vamos olhar para essa expressão e vamos olhar para essa outra de baixo. Elas não são a mesma expressão, né? Se a gente olhar aqui, quanto é que fica? Olha só, aqui eu tenho um parênteses. Por que eu tenho um parênteses? Porque eu tenho que dizer que o que o parênteses está me dizendo aqui na expressão? Primeiro faz o que está no parênteses. Essa é a mesma ideia do parênteses na álgebra comum da matemática. Quando eu tenho um parênteses numa equação na matemática tradicional, eu primeiro tenho que fazer o que está no parênteses, para depois o resultado do parênteses, daquilo dentro do parênteses, o resultado fazer a operação por fora, que está por fora do parênteses, né? Então, seja uma multiplicação, normalmente está associado no parênteses. Então aqui eu tenho, por exemplo, um produto, uma E, e com uma OU, né, uma soma no parênteses. Então primeiro faz a OU. Eu não tenho como multiplicar, vou multiplicar C por quê? C eu vou multiplicar com 0 ou multiplicar por 1. Aqui tem que lembrar que são funções variáveis lógicas. Essas variáveis só podem assumir 2 valores, ou é 0 ou é 1. Então eu não tenho como multiplicar C. C é 0 ou C é 1, algum desses 2 valores.
Vou multiplicar 0, 1 com o quê? Com uma soma primeiro, tem que somar para poder multiplicar, né? Parece meio óbvio, é óbvio, mas às vezes o óbvio a gente precisa falar, porque... Então, se eu tenho que fazer a soma, eu boto entre parênteses, para depois o resultado da soma fazer para um produto. Então, essa equação, ela é diferente desta. Aqui eu faço o produto, depois o resultado desse produto eu somo com C. Se a gente olhar para isso aqui, ó, eu posso expandir, até vamos pegar aqui, ó, vamos pensar assim, ó, x equivale a A ou B e C. Tá no cantinho aqui. Se a gente pegar assim, x equivale a A ou B entre parênteses e C. Se eu posso expandir isso aqui é a mesma coisa que faz o A vezes C mais, mais B vezes C. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que A vezes C ou mais, né? B vezes C. Isso aqui é uma expansão, né? Eu tenho da matemática. Tem um produto, tem isso aqui, vamos fazer um fator comum multiplicando a soma. Então, posso expandir isso aqui. Essa equação e essa aqui são equivalentes, é a mesma coisa, vamos dizer assim, está expandido. E na outra opção, eu tinha o quê? Ó, se a gente olhar aqui, eu tinha aqui embaixo, x equivale a e B ou C. X equivale a e B ou C. Se a gente olhar por essa expressão e a gente olhar para esta, elas são bem diferentes, na verdade. O que mudou aqui é a ordem que eu liguei as portas. Se a gente vai montar esse circuito como é que eu posso montar isso aqui? A gente vai ver um pouquinho. Eu tenho chips que implementam funções lógicas, né? Função E, função OR, uma lógica bem tradicional da década de 70, né? Lá dentro de um processador, dentro de um chipset de computador, vai ter milhões de portas. E ali eu tenho todas as portas dentro de um chip. Mas eu posso comprar de forma discreta circuitos integrados, chips que implementam essas lógicas, assim. Ela tem para vender até hoje. Eventualmente pode precisar. Precisa de uma E para alguma coisa, sabe lá por quê, né? Não vou projetar um chip lá e mandar fazer, não. A $1 bilhão $1 milhão, eu vou fazer um chip que eu preciso de uma porta E. Eu consigo comprar só uma porta E. Um chip que tem 4 portas E, por exemplo. E assim vai, tanto para qualquer função lógica. A gente vai ver isso aí. Mas, então, se eu faço isso aqui, monto isso aqui numa protoboard, é um tipo de ligação. Aqui eu monto isso aqui, a ligação é diferente. Eu vou pegar um fiozinho aqui e ligar aqui. Isso aqui vai ser um pino de um chip e aqui é outro pino do chip. E assim vai. Então a ligação é diferente porque os circuitos são diferentes, de fato. Né? Então a ordem eu liguei as portas aqui. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente chega nessa expressão? Como é que eu posso chegar que isto aqui me dá isto aqui? Né? A gente vai pensar assim, ó. Vamos poder até repetir aqui embaixo. Repetir o circuitinho rapidinho, que ele já está pronto, né? Mas vamos pensar se eu tenho A, B e o produto, e o resultado do produto eu faço uma OR com uma terceira variável C. Então S é quanto, né? Vamos dizer que eu não soubesse, aí já foi dado o resultado. S, a última operação que me dá a saída é uma soma, é uma função OR, né? Lembrando a soma. Então eu vou ter alguma coisa somando com outra coisa. O que está aqui? É o que está aqui, ó. Isto aqui, que tiver aqui, vai se somar com C. C ou C chega aqui, ó. Até vou repetir, trazer para cá. Isso aqui é um fio elétrico, né? Um pedaço de fio é uma trilha da placa de circuito impresso. Isso aqui. Então você chegou aqui na entrada da porta E, da porta OR. E aqui, na outra entrada da porta OR, o que eu tenho aqui? Eu tenho a saída da função E, que é um produto. O que eu estou multiplicando? A e B. Então o resultado aqui vai ser um produto, A vezes B. Então é isto que soma com C. Eu tenho aqui AB, o produto, né? A vezes B, ou C. Então é que nós chegamos no resultado. O que nós acabamos de fazer aqui? Achar a expressão lógica de um diagrama.
Então, 3 formas, né? Tabela, verdade, o diagrama e a expressão lógica. Elas são equivalentes. Vamos pensar, posso escrever de uma forma ou de outra, dependendo da conveniência para o projetista ou, enfim, para o técnico. Tá? Por exemplo, se eu sou um técnico, estou lá fazendo uma manutenção numa máquina, tem vários sensores, cada sensor tem um sensor infravermelho, mas um sensor não sei o que, um fim de curso, mais outra entrada com um pedal da máquina, não sei o que, e elas têm uma lógica de funcionamento, e aquilo vai fazer o acionamento de uma prensa, de uma coisa qualquer, aquela prensa vai ser a saída, ou de alguma, né, enfim, uma saída lógica, que depende de uma combinação de entradas para uma máquina, por exemplo. Então, isso tudo são funções que vão acabar aparecendo, seja num circuito discreto como este, seja depois um CLP, ou mesmo uma CPU, né, embarcada, que eu vou ter um programa ali de computador, normalmente na linguagem C ou C++, que vai estar implementando aquela lógica. Né? Então, esta é a ideia aqui. Moisés. Oi? Uma vez um cara foi fazer uma manutenção numa máquina lá de um centro de usinagem na empresa, ele entrou numa tela onde tinha os códigos binários. Daí sempre que ele apertava o botão, mudava de 0 para 1. É referente a essa lógica que o senhor está mostrando para nós agora? Sendo que eu apertava um botão da máquina, né? Mudava na tela de 0 para 1, uma saidinha extra, né? Sim. Acredito que a máquina, pelo que você está na descrição, deve ser um CLP, um controlador lógico programável. E você tinha, provavelmente era visual na tela, né? Tinha as linhas, não tinha assim 2 barramentas. Aí tinha umas linhas de contatos. Normalmente desenhos contatos assim, aí tinha bobina assim, aí tu tinha outra linha assim, outro contato assim, e aí tinha outra bobina. Isso aí eu acho que é Ladder. Não era assim? Não, lá era que nem eu estava olhando ali antes dos exemplos da última aula, tudo zeros e uns, assim. Sim. Sempre que ia mudando, eu apertava o botão para ligar o espinho, ligar a refrigeração, daí ia desligando no 0 e 1 ali, né, na lógica. Essa também é uma forma interessante. Qual é a vantagem? Eu tenho, na verdade, um programa de computador gráfico ali na tela, tem uma saída gráfica que permite ver os estados dos sensores. Imagina você tem ali um sensor que é de fim de curso na máquina, e você sabe que você empurrou lá o eixo, empurrou a mesa do eixo para chegar no fim de curso, e aí lá na tela não está dizendo que chegou no fim de curso, por exemplo, que tem um problema no sensor, provavelmente. Ou no sensor, ou na ligação, ou mau contato. Com problema mais ou menos assim, e aí ele mostrou essa tela para mim descobrir aonde que dava o problema. Olha, fica cuidando aqui, se tu apertou o botão e nessa tela não mudou nada, então essa função que tu quer não está funcionando. Tu pode, por exemplo, uma máquina tem alguns sensores, né? Por exemplo, aí tu pode botar ela no modo teste, ali, no modo que ela desabilita a funcionalidade da máquina, mas você pode até manualmente fazer os acionamentos dos sensores e na tela tem que indicar. Porque o programa de computador que está controlando. Tela de I/O, né, Bruno? Isso, a tela de I/O, ela tem que indicar, porque aí se tu mexeu no sensor ali, tu acionou o sensor na mão ali, manual ali, fez botou uma. Aí é um fim de curso ótimo, daí botou um pedacinho de papel ali para acionar ele, né? E aí na tela não deu. Porque deu algum problema, não chegou dentro do programa. Ou o sensor está com defeito, ou é um fio partido, alguma coisa assim, né? Parafuso frouxo ali no fio. Então é uma maneira interessante. Que era o problema na microchave do magazine da máquina. Na microchave, né? Ele vinha, daí tipo, não estava fechando o contato, então dava um alarme de... Não me lembro que alarme era, mas era referente à microchave. O que nós estamos vendo aqui... Não, isso é super interessante essa conversa, Papinho. O que nós estamos vendo aqui é não é a lógica ali, às vezes é uma coisa um pouco mais simples. Pode ser mais simples, até pode ser até mais complexa do que isso que nós estamos falando, né? Então, daqui a pouco não é assim, um sensor aciona tal coisa, um sensor. Mas a gente tem que... Pode ser que porque um sensor tem que estar acionado desde que o outro esteja desacionado aquele outro. Daí a lógica... E essa lógica que nós estamos vendo aqui, né? Lógica combinacional, no caso. Não, perfeito. Bom, então vamos fazer, pessoal, vamos fazer um circuitinho aqui, ó.
Como é que a gente poderia fazer? Aqui já é um circuito mais complexo. Né? O que eu tenho aqui? Ó? Duas portas E, uma porta E de 2 entradas, uma porta E de 3 entradas, duas inversoras, uma aqui e outra aqui. Uma inversora está no meio do caminho entre a saída de uma porta OU, ó, tá vendo as 3 curvas, e a entrada da porta E. E aqui, então, eu tenho 4 entradas. Né? Se fosse fazer uma tabela verdade, dariam 16 combinações. 2 elevado a 4 combinações. E aqui a minha saída é S, ou X, que seja. Então, S equivale a quanto? Então, qual é a ideia aqui? Vamos ver a expressão lógica equivalente a esse circuito, a esse diagrama lógico. Né? Então, como é que a gente faz isso? Normalmente, tá? Não é uma regra obrigatória, mas normalmente facilita se a gente bota as entradas do lado esquerdo, né? Ó, até numa, não precisa estar não necessariamente em ordem alfabética, de cima para baixo, A, B, C, D, né? Mas coloca as entradas do lado esquerdo e a saída ou as saídas do lado direito. Aí facilita para visualizar o diagrama. Daqui a pouco eu tenho uma entrada entrando aqui, né? Como se fosse uma terceira entrada entrando aqui, uma entrada aí. Começa a bagunçar aqui dentro. Bagunçar no sentido, não é bagunçar. A gente às vezes tem dificuldade, acho que só tem 4 entradas aqui, tem uma quinta entrada perdida lá no meio do circuito, por exemplo, do lado direito, onde é para ter saída. Então, assim, é mais para organizar mesmo. Colocar, não é uma regra que eu falei, mas colocar as entradas do lado esquerdo e a saída do lado direito. E aí, como é que a gente faz? Vai propagando as expressões parciais no diagrama até chegar na expressão final. Vamos ver, por exemplo, aqui eu tenho A. O A, isso aqui é o que? É um nó, é uma ligação. Se fosse um fio, fazer uma emenda no fio, vem um fio e sai 2, né? Que nem uma forquilha, assim, uma ligação, né? Vai para cá e vai para cá. Então o A chega aqui, ó, e o A também chega aqui. O B, aqui não está ligado, não tem um ponto, né? Não tem um nó. O P passa por cima, aqui eu passo por baixo e chega aqui. O C também mesma coisa, chega aqui. E o D chega aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó, chegando nessa função E? Eu tenho C, tenho B e tenho o quê? Eu tenho, não sei quanto é que é. Eu tenho o que eu tenho aqui? Eu tenho A, inverte, qual é a negação de A? Eu vou botar como um A com uma barrinha em cima. Lembrando que a negação eu represento na equação por uma barra. Então, estou negando A, estou invertendo A, eu pego A e ponho uma barrinha em cima. E agora eu tenho condições de avaliar isto aqui. Esta primeira saída da porta E, eu posso avaliar primeiro embaixo, tanto faz, porque as coisas acontecem em paralelo aqui, na verdade, né? Ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. Eu posso fazer aqui como é que isso aqui é um produto. Eu vou botar o ponto aqui, o produto. O produto o quê? Isto, vezes isso, vezes isso. Então, vou botar aqui. Negação de A, e B, e C. Isso aqui é igual, ó. Mas o primeiro é A, é isso aqui vezes B vezes C. Não pode ser C vezes B vezes A? Pode. Que nem na multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Né? Então, isso aqui é igual a C vezes B vezes A negado, que é igual a B vezes C vezes A negado, e tanto faz, por aí vai. Né? Então, não importa. Essa é uma das primeiras propriedades, né? Propriedade comutativa da função E. A e B é a mesma coisa que B e A. Desculpa, alguns momentos eu vou falar alguma coisa que pode parecer óbvio, né? Mas pode também não ser óbvio. Então, né? Então, é porque nós estamos falando em lógica aqui. Então, às vezes eu posso ter alguma coisa, mas tá igual a álgebra tradicional. Bom, por enquanto está fazendo esse paralelo, né? Mas em algum momento a gente vai parar de falar na álgebra tradicional e vai falar só na lógica. Então aí pode a coisa bifurcar aqui. Não, então, assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, como se diz, né? Então, negação de A e B e C é a mesma coisa que B e C, e negação de A e assim vai. Propriedade comutativa, a mesma coisa para soma. A função ou, né, eu tenho analogia pela soma, né? Minha soma aqui. Então, isso aqui vai ser tipo A ou D,
Opa, D. A ou D poderia ser D ou A. Então, 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Então, tanto faz. A ou D ou A. Opa. Aí mais é por toque mesmo. Vou deixar na ordem alfabética aqui. A ou D. A ou D. Bom, ainda nós não temos saída. A gente vai propagando, né? Vai indo, né, das entradas do lado esquerdo para a saída, no caso, do lado direito. Isto aqui chega direto aqui, né? Numa entrada da porta E. E a saída da porta E vai ser a saída do circuito. E aqui, né, eu tenho ainda essa operação inversão. Então eu tenho que inverter o quê? Tem que inverter tudo que vem antes. Quando eu ponho uma inversão, inverte tudo que vem antes. O que vem antes, né, para inverter, para fazer a operação? Isso aqui. Então, do outro lado, o que eu tenho aqui, na saída da inversora, eu tenho a inversão disso tudo. Como eu represento na equação a inversão disso tudo? Eu repito a subexpressão A ou D, que é uma ou, e vou inverter tudo. Como é que eu inverto tudo que vem antes? Tem que botar uma barra em cima de tudo. Eu inverto o que vem antes, eu inverto uma função ou que vem antes. É diferente de inverter uma variável. Ou, assim, eu botei a barra em cima da variável, eu estou invertendo a variável ou negando a variável. Se a variável é 0, vira 1, se é 1, vira 0. Aqui eu botei uma barra em cima de uma pequena expressão, uma ou, então eu tenho que inverter a saída da ou. O que é inverter a saída de uma ou? Faz a ou primeiro, o resultado deu 0, inverte e vira 1. O resultado da ou deu 1, inverte e vira 0. Então olha a diferença entre inverter uma operação e inverter apenas a variável. E aí finalmente a gente pode chegar na função na saída aqui. Então o que é a equação final que representa todo esse circuito, todo esse diagrama lógico? Eu vou fazer uma soma. Isso aqui é um produto, né? Função E, né? Linha reta, um produto. É um produto do que com o que? Do que tem aqui puxar para cá. Ó, é isto tudo vezes isso aqui, ó. Então o que a gente faz? Repete. Ligação de A e B e C. Isto tudo que vem entrando numa entrada da porta. Multiplica por que está aqui. Multiplica por negação de A ou D. Aqui, pessoal, dá uma vontade até de botar um parênteses, né? Não está errado botar o parênteses aqui, pode se quiser, mas não precisa. Por que não precisa botar o parênteses nesse caso? Uma característica quando eu boto uma inversão em cima de uma subexpressão, eu preciso executar primeiro o que está aqui debaixo da inversão, para depois inverter. Então tem que executar a função ou, para depois de inverter o resultado da ou, para depois fazer um produto com isso aqui. Então não precisa do parênteses. Quando eu tenho uma barra, a barra ela funciona como parênteses também na expressão. Ela também funciona como parênteses. Então é redundante botar o parênteses aqui, né? Então não precisa necessariamente do parênteses aqui nesse caso. Quando é que eu vou botar um parênteses aqui na minha expressão? Quando tiver uma coisa assim, esse equivale, eu tenho naquela expressão anterior aqui, ó, aqui eu fui obrigado a botar um parênteses. Por quê? Porque se eu faço A ou B, se eu faço assim, A ou B, e eu tenho que fazer isso aqui primeiro para depois somar, multiplicar com C, né? Se eu não boto parênteses, se eu não boto parênteses, eu vou multiplicar com C o quê? Imagina, isso aqui é diferente disso aqui. Aqui eu tenho A somando o produto de B somente com C. Não, eu quero fazer o produto de C com o resultado da soma. Então eu sou obrigado a botar o parênteses aqui.
Mas aqui não precisou, porque eu tenho a inversão. Se eu não tivesse a inversão, se eu não tivesse essa inversão aqui, ó, aí eu teria, tipo, a saída aqui da porta da função entrasse direto aqui, eu não teria essa inversão. Aí aqui, isso aqui está errado. Eu tenho que botar um parênteses aqui, ó. Porque eu preciso fazer a soma, eu precisaria, né, fazer a soma vem para cá, para depois fazer o produto. A soma, depois que eu tenho a soma, com o resultado da soma, eu faço o produto com isso aqui. Que aqui já foi multiplicado, já tem o resultado disso aqui. Ou isso aqui ou é 0, ou isso aqui é 1. Isso aqui ou é 0, ou isso aqui é 1. Então aqui eu seria obrigado a botar o parênteses. Certo? Perguntas? Como é que tá? Tranquilo? Vamos fazer um então. Deixar para vocês darem uns 3 minutos aí para fazer isso aqui. Pode ser? Então a gente tem um circuito um pouco mais assim, duas portas OU, duas portas E e uma inversora. Tem 5 portas, né? E aí saída S, vamos ver qual uma expressão lógica equivalente ou a expressão lógica que descreve esse diagrama ou esse circuito lógico. Tudo certo aí, pessoal? Vamos. Certo. Vamos resolver ali, como é que tá conseguindo fazer? Fazendo aqui. Ah, tá. Vamos esperar mais um pouquinho então.
Eu terminei aqui, Matheus. Não tenho certeza se está certo. Vamos resolver aqui então para conferir então. Bom, como é que a gente tira, né, a expressão que representa esse diagrama? Bom, faz o mesmo procedimento, vai propagando. Primeiro já tá desenhado, né, bem bonitinho assim, em A, B, C, D, E, mas não precisa ser na ordem alfabética, né? Até porque as entradas elas podem ter nomes, não precisa ser uma letra, né, a rigor, né? A entrada de um sensor que representa, né, a sensor de, sei lá, alguma coisa, dá um nome para aquele sensor, né? A entrada tem um nome, não tem só uma letra, né? Tudo bem, mas a gente representa por uma letra aqui. Vamos levando as expressões parciais até chegar na expressão final, assim, propagando as expressões, como se diz. Para não dizer que vamos começar de cima para baixo, né, é da esquerda para a direita, porque a gente colocou as entradas na esquerda e vai indo para a direita, que é onde está a saída, né? Mas vamos tentar começar de baixo para cima, então, nessa ordem, né? Vamos começar pela entrada E, ver o que acontece. O E chega aqui. Esta é a última operação lógica que vai me gerar a saída S. Né? Então, a saída S vai ser o resultado de um produto, porque se o E é um produto de alguma coisa que está aqui com a entrada E. Que vem lá ligado pelo fio, né? O fio elétrico lá ligou direto ali na entrada da porta E. Mas eu não sei quanto é que é isso aqui. Eu não sei quanto é que eu tenho aqui. Então, tá, beleza, botei aí aqui, mas eu não tenho a expressão. Então, vamos lá para D. O D veio para cá, ó. D está aqui, ligado aqui. Aqui eu tenho a ON, né, que é a minha soma, vamos dizer assim. E o que eu tenho aqui? Eu tenho D somando o que está aqui. O que eu tenho aqui? Não sei. Então não foi uma boa tentativa. Eu fiz intencional, né? Mas não foi uma boa tentativa de baixo para cima. Nesse caso, né? Podia ter sido uma boa tentativa dependendo do circuito. Dependendo de como o circuito foi desenhado. Não é o desenho que desenhou no papel aqui, no computador, né? Pode ser. E aqui, então aqui vamos indo, né? Até que a gente consiga resolver o que falta aqui. C chega aqui. Aqui eu tenho um produto. Esse produto é C vezes alguma coisa que está aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o resultado de uma soma, de uma função ou, que é a minha soma, vamos dizer assim, de A com B. Aqui eu tenho como fazer, ó. Então, aqui eu tenho A ou B. Tá. Ai, meu Deus do céu. O que houve aqui? Tem uma tecla que eu aperto aqui sem querer no teclado, que eu não me lembro, que já aconteceu uma outra vez. Que aí ele fica num zoom mínimo. Eu vou olhar no manual mesmo. Bom, então, ó, aqui é a minha soma. Vou somar A com B, e eu boto aqui A ou B. A ou B, resultado da soma de A com B. E agora eu posso fazer um produto. C está multiplicando o quê? O resultado aqui, ó, está multiplicando isso aqui. C está multiplicando A ou B. Tá certo assim? Escrever dessa forma? Não. Sim ou não? Não. Por que não, Daniel? Tem que botar o parênteses, tá? Tem que botar o parênteses, porque o C, exatamente, você não está multiplicando somente o A. Você está multiplicando A ou B. Então tem que botar o parênteses. Senão está tudo errado, já vai dar uma expressão toda errada, né? Que não é a expressão correta na saída ali. Então, muito bem. Então eu tenho C e A ou B. Né? Passa por uma inversora. Como é que eu faço? Então, repete tudo que vem antes. Então, aí inverte tudo que vem antes.
Preguiça aqui, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu vou ter saudade desse quadro branco depois quando eu voltar ao presencial. Só isso também eu tô com pouca saudade, né? Porque eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É brincadeira, mas aqui, ó, eu repito o que tem antes e inverto tudo. Inverte tudo que vem antes. Bota uma barra em cima de tudo que vem antes. Porque eu estou invertendo todo o passado aqui que veio antes, né, para chegar na inversão. Né? Então aí é isso que me gera essa expressão aqui, essa expressão parcial. Soma o que com D? Soma D mais tudo isso aqui. Então tem que repetir isso aqui. C multiplica A ou B invertido. Ó, repetiu tudo isso aqui, soma, ou, né, ou com D, aqui. Então chega quase lá, estamos chegando no final. Então agora eu tenho a função produto final aqui, que vai me gerar a saída. Então era o E, né, que multiplica o quê? Que multiplica é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Então vamos repetir aqui, né. Então E e isso aqui é a mesma coisa que isso aqui e E. Então E multiplica B ou C, que multiplica A ou B. O que está negado? C, que multiplica A ou B. É isso? Ou não? Oi? A única coisa diferente que teve a minha ali é que ali, em vez de eu botar C vezes A mais B entre parênteses, eu botei A mais B entre parênteses vezes C. Isso muda alguma coisa ou não? Não muda absolutamente nada. Aquilo que eu falei do 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Eu deixei um errinho aqui para você falar sobre isso, mas sem problema. É a propriedade comutativa da função E, do produto, né? Então, que nem era na matemática elementar. Então, não tem problema escrever A ou B, fica assim, né? Isso. Não tem problema. Mais D vezes D. Isso, é. O que tá errado aqui ainda? Tem um erro aqui ainda. Tem que botar um parênteses. Porque assim, ó, o E está multiplicando tudo isso aqui. O E não está multiplicando só o D. Ele está multiplicando tudo isso aqui. Se ele está multiplicando tudo isso aqui, o E, eu tenho que fazer um... Isso que seria assim, o tipo colchetes, né? Lembra da matemática tem o parênteses, o colchetes e as chaves, né? Parênteses, aí por fora o colchetes... Opa! Era o formalismo da matemática e as chaves, né? Por fora. Então, até pode usar isso aqui. Ou pode usar, que nem na linguagem C, parênteses, só tem um parênteses, né? Parênteses. Né? Quantos parênteses quiser, na linguagem C. Então, é isso aqui. Faltou parênteses. Né? Se não tiver os parênteses, já está errado. Né? O circuito vai dar problema. Não é essa equação, é diferente do circuito, vice-versa. O circuito é diferente da equação. Então, fechamos aqui. Então, essa questão do parênteses é importante se tocar, né, vamos dizer assim, de ficar esperto, vamos dizer assim, na hora de montar a expressão aqui. Esse parênteses pode surgir em qualquer momento ao longo da cadeia aqui das expressões parciais. Pode surgir um ou mais parênteses. Aqui surgiu um parênteses, ó, que gerou esse parênteses aqui. E aqui, ó, esse produto gerou um parênteses, tinha uma soma anterior. Esse produto gerou o parênteses externo aqui na expressão porque tinha uma soma anterior. Porque o produto é com o resultado da soma, não é só como uma perna da soma, mas assim, uma entrada da soma. Então, obrigado a fazer o parênteses. Então, é isto. Tranquilo aqui, pessoal? Era isto, a aula não acabou, né? Era isto sobre tirar a expressão lógica a partir do diagrama. Então, é sempre o mesmo procedimento, né? A gente... Oi? A inversora, aquela questão da chave normalmente fechada é para tentar imaginar a inversora, né?
Um circuito, né? Eu não posso implementar o circuito, pensar uma caixinha, né? O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma entrada A, que vai estar em 0, vai estar em 1. E tem uma saída S. Aqui dentro é uma inversora. Pode ser um circuito elétrico, pneumático, hidráulico, graveto com barbante, pode ser qualquer coisa. Então, se fosse fazer um elétrico, um dos possíveis exemplos elétrico que implementa uma inversora é aquela chave normalmente fechada. Um outro possível circuito elétrico ou eletrônico, no caso, é o que eu até comentei na última aula, o transistor NPN. Se eu pensar que isso aqui é uma saída S, ele funciona como uma inversora. Um exemplo só. Então não era a chave fechada, mas pode ser qualquer coisa na realidade, né? Implementar um circuito mecânico, qualquer coisa. Ótico, sei lá. Né? Bom, nada. Bom, então esse é o procedimento que a gente faz, né? Então, desenha o circuito, ou desenha no papel, ou já está com o circuito no papel, tenta colocar as variáveis no lado esquerdo, saída ou saídas no lado direito, e vai fazendo as expressões parciais da esquerda para a direita, até chegar na expressão final S. Lembrando, então, que pode ser que surjam os parênteses ali, né? Principalmente quando eu tenho um produto, só que antes, numa das entradas da função E, produto, eu tenho uma função OU, que vem antes, que é a soma. Aí ali certamente vai ter que botar um parênteses, né? Para manter correta, né, a expressão, a propagação da cadeia ali das expressões parciais até chegar na expressão final aí do circuito, ou da equação final. Agora, uma outra forma que a gente pode fazer assim, nós temos a tabela verdade, que eu comentei, tem a expressão lógica e tem o circuito. Então, o que nós acabamos de fazer tendo o circuito, o diagrama, a gente obteve a expressão, a equação. Agora, o que a gente vai fazer, a gente estava vendo aí, converter um no outro, né? Agora a gente vai ter o diagrama e a gente quer a tabela verdade. Ter o diagrama, a gente vai querer a tabela verdade. De que forma, né? Vou fazer de uma maneira bem simples inicialmente, para a gente... Vamos pegar um diagrama, é lógico, um daqueles dois bem simples, né? Às vezes o bem simples já não é tão simples, não pensar assim. Um daqueles dois, uma E e uma OU, né? C e uma saída S. Então, eu tenho o meu diagrama. Até a S, né? Deixa a gente fazer quanto é que é a S. Aqui eu tenho A e B, que é o produto, a função E. Isso aqui soma, né, com C. Seria AB ou C. Mas eu quero a tabela verdade. Qual é a vantagem da tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela, então eu quero saber para aquela combinação específica, o A está em 0, o B está em 1, o C está em 1. Qual é a valor da saída? Basta olhar na tabela. A grande vantagem de uma tabela é a velocidade com que eu obtenho a informação. A grande vantagem da tabela é a velocidade em obter informação. Basta olhar na tabela. Se a gente pensar assim, a memória de computador de acesso aleatório é uma tabela organizada de bits, ali, de bytes, bits. O bit é uma unidade de informação básica que pode ser 0, pode ser 1. Um conjunto de 8 bits é o meu byte. Quando a gente diz assim, a minha memória tem... Antigamente o pessoal falava, a memória tem tantos megabytes, né, ou tantos gigabytes. Agora... eu quero uma memória de tantos gigas, eu quero 10 gigas, tá errado falar assim, né? Não é gigas, é giga, não tem o gigas no plural, é o gigahertz, é o gigabyte,
bytes. Né? Eu quero uma memória de 8 gigabytes para expandir a memória no computador. Lá um pente de memória. Comprar 8 gigabytes. Não é 8 gigas, né? O pessoal fala na loja de informática. Então, expressão, eu vou ter uma tabela verdade. Por que eu estou falando que a tabela tem essa vantagem, né, em relação às duas últimas formas de escrever o meu circuito lógico? Na nossa aula é como descrever o circuito lógico. Porque uma das vantagens, pensar uma vantagem da tabela verdade sobre a equação ou sobre o diagrama. É só olhar na tabela e vejo, ó, aquela combinação, a saída é tal, é tanto. Né? Isto vale também para software. Né? Quando eu estou fazendo um controle de uma máquina, isso pode ser até uma CPU dedicada, uma CPU embarcada que vocês vão fazer lá, que seja aquela CPU do Arduino, né? Você já deve ter ouvido falar nessa altura do campeonato, a CPU do Arduino, vocês vão mexer com isso no semestre que vem. Seja uma CPU sofisticada, que nem um CLP, né? Sempre eu posso ter uma tabela de dados ali dentro, seja dentro do CLP, seja dentro da CPU do Arduino, ou uma outra CPU mais simples, de 8 bits, por exemplo, que nem o Arduino é de 8 bits. Então, qual é a vantagem da tabela? Por que tabela de dados? Eu obter rapidamente informação. Né? Imagina assim, eu tenho um sensor de temperatura, que a resposta dele é um sensor de temperatura, que a resposta dele é assim, ó. É uma curva exponencial, uma equação exponencial. Uma equação complicada de resolver. Eu tenho assim, para aquela temperatura, eu quero medir a temperatura em graus Celsius, eu tenho uma certa resistência elétrica, ou tantos volts, ou milivolts. E eu tenho que saber qual é a correspondência. Então eu tenho que fazer, vamos dizer assim, muitas vezes eu tenho que fazer uma curva inversa para fazer a linearização do sensor, para poder fazer a aquisição, para saber quantos graus tem a temperatura no meu processo. Então, eu tenho que daqui a pouco estar trabalhando com funções inversas exponenciais. Daí para fora, daí para funções mais complicadas que exponenciais antilogarítmicas. Né? Pô, isso aí para uma CPUzinha de 8 bits vai judiar da CPU. Né? Hoje em dia mesmo as CPUs de 8 bits já tem um poder de processamento bom, né? Bem melhor que há poucos anos atrás, cada ano melhora. Né? Só que mesmo assim, mas eu tenho que resolver, eu tenho que fazer a aquisição do sensor 1000 vezes por segundo. Então eu tenho um milésimo segundo, ou que seja 1 milhão de vezes por segundo, um milésimo segundo ou microsegundo, para fazer todo esse processo de fazer a aquisição do meu sensor de temperatura. Por algum motivo, a temperatura é um processo normalmente mais lento, mas que seja um outro processo, dentro da minha máquina, vão ter um eixo rotativo que eu preciso verificar, né? Sensor óptico, uma coisa assim. Então, daqui a pouco, fazer um programa no computador, que seja, né? Então, nem na lógica, mas no computador, que essa lógica aqui, quando eu implemento ela fisicamente, ela é muito rápida. Se eu tenho portas lógicas que levam 1 bilionésimo de segundo para executar a função, né? Se isso aqui leva 10 nanosegundos, isso aqui leva 10 nanosegundos, isso aqui eu estou falando uma lógica da década de 70. Na década de 70, quantos anos faz isso? Foi quando eu nasci, na década de 70. Já tinha lógica da ordem de 5 a 6, 10 nanosegundos, no pior caso 10 segundos, estou arredondando 10 para ficar no redondo. Se essa função leva 10 nanosegundos para executar e essa leva 10 nanosegundos, o tempo total que leva, eu tenho uma saída aqui, 1, 0, isso aqui estava em 0, daqui a pouco isso aqui foi para 1. Se isso aqui vai mudar, eu nem olhei que vai mudar, mas vai mudar porque isso aqui, né, vai mudar. Isso aqui vai de 0, isso aqui vai para 1, em 10 mais 10, em até 20 bilionésimos de segundos, eu tenho a saída estabilizada depois da mudança nas entradas. 20 bilionésimos de segundo. Normalmente, numa CPU, um microcontrolador de 8 bits, né, não estou falando de um RISC de 32 bits, mas eu executo alguns milhões de instruções por segundo. Então, milhões de instruções por segundo, inverso disso, eu tenho na casa de microsegundos. O microsegundo, ele ainda é 1000 vezes mais demorado que um nanosegundo, porque o nanosegundo é uma milésima parte do micro. O nanosegundo é o bilionésimo segundo, o microsegundo é o milionésimo. Então, se eu tenho uma CPUzinha lá de 8 bits, tipo um Arduino, que está ali a alguns megahertz rodando,
Tem que lembrar, quanto mais a velocidade, mais eu vou consumir bateria. Se o meu processo que eu estou controlando ele é lento, é uma temperatura, um controle de temperatura, uma coisa que não precisa fazer grandes cálculos, por exemplo, se é um processo lento, qual é o problema de executar a CPU a 1 MHz apenas? A CPU vai a 30, mas eu vou executar eu vou gastar muito menos bateria. Em vez aquela CPU está consumindo 50 mAh da minha bateria, se for a bateria, eu posso estar consumindo 1 mAh para fazer a mesma coisa, com a mesma efetividade. Né? Então, tudo isso fica envolvido. Então, daqui a pouco, né, voltando à tabela verdade, eu tenho uma tabela ali no software, pensar no software, mas pensar na tabela verdade como uma analogia. Eu tenho ali para cada volt eu tenho tantos graus Celsius. Né? Tenho 1 volt, eu tenho 10 graus Celsius. 1,01 volts, sei lá, tenho 11 graus Celsius. Mas aí seria bem linear, né? Mas aí eu tenho dentro dessa, eu já faço a linearização, eu faço a função inversa já na tabela. E aí na tabela é só olhar, deu tanto no sensor, é tantos graus. Deu tanto, é tantos graus. Isso aqui em linguagem C vai ser um array. Né? Um software qualquer, uma linguagem de programação qualquer. Então é por isso, né? Desculpa, eu me estendi um pouquinho, né? Não quis fugir do assunto, mas já acabei fugindo, mas isso tudo é muito importante, né, para vocês, depois logo quando vocês começarem a programar mesmo, né, a partir do semestre que vem, programar, eu digo, em microcontrolador, né? Vocês já estão programando provavelmente no PC, enfim, na lógica de programação. Então a tabela verdade tem essa vantagem, né? Voltando aqui à tabela verdade, de ser rápido em relação à expressão, em relação ao diagrama. Mas de que forma, então, a gente pode montar a tabela verdade? Né? Então, essa ideia aqui. Uma das maneiras é assim, ó. Primeiro vamos fazer a tabela. Entradas ABC, A, B, C e a minha saída é S. Eu tenho que colocar todas as combinações possíveis. Então vamos lá, vamos botar 0, 0, 0. Primeira combinação na ordem, né, dos números naturais em binário. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0 e tudo em 1. 1, 1 e 1. Então, as 8 combinações possíveis. Como é que eu monto, como é que eu descubro qual é o valor da saída para cada combinação? Aqui eu vou fazer primeiro um trabalho braçal e, né, que eu posso fazer é assim, bota a primeira combinação, 0, 0, 0. Acho o valor para a primeira combinação, 0, 0, 0. Como é que eu faço? Esse aqui é um produto, a função é 0 e 0 dá 0. 0 ou 0, minha soma, né? 0 ou 0, 0 mais 0, eu tenho saída em 0. Então, para as 3 entradas em 0, eu tenho saída em 0. Apaga tudo, sem esquecer de deixar nenhuma 0 ou 1 perdida aqui, senão não vai confundir. E vamos para a próxima combinação. 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. 0 e 0 dá 0. 0 ou 1, né? 0 mais 1, 0, 1, eu tenho 1. Então, para esta segunda combinação, eu tenho 1. Apaga tudo. E vamos para a terceira. 0, 1, 0. 0 vezes 1, 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 ou 0, 0 mais 0 dá 0. Então aqui eu tenho 0. E assim vai até completar. Isso é uma maneira, né? Claro, esse aqui é o meio trabalho braçal, fazer no circuito, né? Aí tu pega o papel, desenha o circuito, aí é uma borracha e um lápis, né? Ou eu vou fazendo no paintbrush, ou fazer aqui no quadro branco, né? E vai fazendo. Né? Então não é a maneira mais correta. Daqui a pouco eu esqueço de apagar um aqui, confundo já, né? Então não é uma maneira assim.
Nós estamos fazendo um circuito com 2 portas apenas. Imagina que eu tivesse 20 portas, 30, bem mais até do que isso. Então aí ficou complicado, né? Então assim, faço complicado no sentido que faço cometer erros aqui. Bom, daí a gente vai fazendo aqui, né? E assim por diante. O que dá para fazer, assim, né? O que dá para fazer? A gente vai fazer saídas parciais, né? Vamos fazer uma saída parcial aqui, ó. Apagar isso aqui. Ó, nós vamos fazer aqui uma saída parcial e vou chamar de U. Por quê? Não é nem S ou X, não é nem A, B, C, D. Estão lá no meio do alfabeto. Veja as saídas parciais U, V, T, por aí. U, V, W, T, enfim, essas saídas parciais. O que é uma saída parcial? Se eu pensar que o circuito fosse só isso aqui, ó, seria a saída do circuito. É uma saída que está lá no meio do meu diagrama, no meio do caminho entre as entradas à esquerda e a saída final do circuito à direita. Então, tem uma saída parcial, vou chamar de U. Vou botar aqui em preto. Vou chamar de U aqui. Então, o que U representa? Ele é equivalente ao quê? O U é o produto de A com B. Então, o U é A e B. É o produto de A com B. Então, a ideia de colocar saídas parciais no meio do caminho é para fazer assim, eu quero fazer apenas uma operação lógica na cabeça, no cérebro, de cada vez. Depois que a gente já fez muito exercício, a gente faz a inversão, é fácil, né? A inversão 0 vira 1, 1 vira 0. A E é o meu produto, só vai para 1 quando está tudo em 1, senão tem um 0 ali, é 0. A E. A OU é minha soma, só vai para 0 quando está tudo em 0. Tem um ali, em algum lugar, 1 mais qualquer coisa, dá 1. Na lógica, né? Então, a gente, com o tempo, a gente vai pegar e vai fazer a inversão A, E e a OU na cabeça, de modo automático. E a ideia é que para eu vou montar colunas aqui, ó, em cada coluna representando uma saída parcial, eu vou montar essa coluna fazendo apenas uma dessas 3 operações na cabeça. Então, o que o U representa? O U é o A vezes B. O U equivale a A vezes B. Nós colocamos ali olhamos para o circuito, vamos botar um U aqui. Né? Vou botar um U aqui. Então, U depende de A e depende de B. U não tem nada a ver com C. Então, o que é U? É o produto de A com B. Então, o que a gente vai fazer para montar a coluna do U? Vai olhar o A para cada uma das combinações da tabela. 0 e 0 dá 0. 0 e 0 dá 0. Só depende de A e só depende de B. 0 e 1 dá 0. 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 Só aqui embaixo. 1 e 1, 1 vezes 1 dá 1, né? E 1 vezes 1 dá 1. Então eu tenho a minha coluna U, da minha saída parcial U, indo para 1 só ali no finalzinho, das 2 últimas combinações. Apaga. Né? Eu tenho meu U. Professor, mas o S é AB ou C. Sabe o que é B? AB é o meu U. Aqui, ó. Eu também posso dizer que essa aqui é a expressão final correta, claro, ok. Né? Mas eu também posso dizer que S é o meu U ou C. Porque aqui eu estou entrando U soma com C. U ou C. Então, S é U ou C. S só depende de U e só depende de C. Porque é U ou C.
que é o ou é a soma, então vou somar duas colunas, elemento com elemento. 0 mais 0, né? 0 ou 0 dá 0. 1 ou 0 dá 1. 0 ou 0 dá 0. 1 ou 0, 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0, 0. 1 ou 0 dá 1. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Cheguei no... Montei a tabela verdade. Terminou. Tem a tabela, a valor da saída S para cada uma das 8 combinações. É trabalhoso? Tá, pode ser. Mas é relativamente simples de fazer. Eu não sei o que é mais trabalhoso, ficar botando lápis e borracha aqui, né? Botando um desenho, né? Ou fazer assim, faz direto aqui pelas tabelas. Vai botar no desenho apenas as variáveis intermediárias ou variáveis locais aqui, as saídas, desculpa, as saídas parciais, né? Saídas parciais aqui até chegar na saída final. Então aí vai montando direto. Para cada uma das saídas parciais que a gente vai montar, a ideia é fazer apenas uma operação lógica da cabeça, de cada vez. É um E, um ou uma inversão. Se o cara tá craque, né, quer fazer duas, o cara consegue fazer duas, né, ele pode diminuir o número de saídas parciais. Daqui a pouco, em vez de usar 2, 3 saídas parciais, faz uma só ou duas só. Vai fazer ou a inversão da soma, né, a inversão do produto. Produto e depois a inversão já fazer direto. Bom, tudo bem, se quiser fazer, né, tá craque. Mas eu te sugiro a gente um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de colunas para montar. A gente vai fazer só um produto, só a inversão ou só a soma de cada vez. Né? Essa é a ideia. Não sei se ficou claro que como montar essa tabela verdade a partir do diagrama. Entendi. Vamos fazer um exercício, claro, né? Dá para montar aqui da expressão? Dá, depois a gente vê da expressão. Até num programa em linguagem C é mais fácil fazer. Tu manda executar a expressão no programa, né? Mas enfim, vamos fazer então um pouquinho mais complicado. Então, é esse aqui, ó. Ver se eu consigo copiar e colar. Ó, esse aqui é o circuito, mas quero montar a tabela verdade. São 8 combinações, porque tem 3 entradas, saída X aqui. Então aqui, ó, já coloquei, né, expressões parciais, né. Vamos redesenhar esse aqui, circuito, porque senão já saiu pronto aqui para vocês. 2E, junta ali. Não consigo apagar isso aqui. Pois é. É porque ele faz parte da imagem, tá? Já tem um jeito. Paintbrush. Só um segundinho aqui. Não, é que daí para vocês é melhor. Vamos fazer do zero, né? Senão estão vendo a primeira vez, vamos dizer assim, né? Fazer do zero, né? Já larga o negócio pronto aqui da apresentação. Vamos lá. Então, tá aí o circuito. Circuitinho, né? Não, só tem as entradas e a saída. Né? Não tem. Nós vamos escolher umas variáveis. A gente pode até de repente fazer, sei lá, fazer diferente do. Não precisa do que está ali na apresentação. Então, tá aí o circuito, né? Para simular mais complicado, vamos fazer então. A ideia é que cada saída intermediária seja uma função elementar do que vem antes, né? Então, seja uma inversão, seja uma ou, seja uma e só. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu olhar aqui, o que eu venho antes? Tem uma inversão, só. Então aqui eu posso colocar uma saída intermediária.
Vou te dizer aqui, isso aqui é U. Então aqui eu tenho A, B, C, D, entradas, X, saída, então vou fazer U, V, T, por exemplo. Sequência, né? Como saídas intermediárias. Então vou dizer que isso aqui é U. O que é esse U? Esse U equivale a negação de A. O B entra aqui, não tem operação lógica aqui nesse fio, né? O C entra aqui. Então aqui não tem mais nenhuma variável intermediária aqui. As entradas estão chegando nas entradas das portas aqui. Aqui do outro lado, sim, aqui eu tenho, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho a saída de uma porta E. Então eu vou criar uma variável aqui, chamar de V. O que essa variável V ela é? É um produto. É um produto de B. B chega aqui, né? É o produto de B com A negado, professor. Tá, tudo bem, é com A negado. Mas o meu U que eu disse que o U é A negado, então esse é o meu U aqui, ó. Aí o que eu tenho na minha variável V, na minha saída intermediária V? Eu tenho apenas uma função E, eu tenho um produto só. Não só tenho uma operação lógica. Aqui eu só tenho uma operação lógica que é a inversão. Aqui eu só tenho uma operação lógica que é o E. A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho então U, V, T, vamos chamar de T, né? Opa. É o que? Aqui eu tenho um produto também B com C. Tem o meu BC aqui, né? Meu produto B com C. Bom, estamos chegando a C da X. O que me interessa mesmo, né? A gente usa essas variáveis intermediárias só durante o processo de construção da tabela verdade, que eu quero saber mesmo o valor de X para cada combinação. E depois eu tenho X, vou botar maior aqui. X é o quê? É uma soma, né? Que eu tenho uma função OU, tenho uma OU. Do que com que? Disso com isto. Tá, beleza. Mas eu tenho do V, soma de V mais T. Então, para gerar minha saída X, eu tenho apenas uma operação lógica, que é uma OU de V com T. Ficou claro isso aqui? Então, agora podemos partir para montar a tabela verdade. A, B, C. Aí tem que repetir as outras combinações. U, V, T. E a minha saída X, no caso. Chamei de X aqui. Então eu vou botar aqui 0, 0, 0. 0, 0, 1. Já cansei de 0, 1, 0. Vou botar essa tabela, os zeros da tabela verdade, né? De 0, 1. Então eu cansei de montar essa tabela de 3 entradas aqui. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. E tudo 1. Então, vamos... Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Deixa eu botar aqui mais pro lado. Vamos tentar tentem fazer aqui. Eu já fiz a metade do caminho, né? Agora vai o trabalho braçal aqui. Tentem montar isso aqui até pra gente começar a fazer as operações lógicas na cabeça aqui. Nos ajuda muito depois. Aí alguma inversora. Vamos montar essa tabela aí, pessoal. Sei que é meio. Né? Vamos levar uns minutinhos aí para tentar montar essa tabela, a verdade, né? Por enquanto nós não temos nenhuma saída ainda, não resultado nenhum de saída. A saída é para combinação, para as combinações. Mas vamos tentar montar aí a tabela verdade a partir desta
Ou quer que vamos resolver e depois fazemos mais uma? Né? Pode ser? Resolvemos fazer mais uma? Ou vamos tentar montar rapidinho essa tabela verdade. Aí depois a gente pode deixar até para fazer em casa depois um exercício dela. Certo, pessoal? Vamos 5 minutos aí para montar. Tentar montar a tabela verdade a partir desse diagrama. É um processo que fica mais fácil e mais garantido, vamos dizer assim, né? A gente tem mais segurança de que está fazendo certo, e de fato, né? Que faz uma função lógica de cada vez, é bem mais fácil realmente, né? Às vezes pode ter um circuito aí mais complicado aí, né? E, e aí vai facilitar muito. Ok. Vocês, mais colegas conseguiram fazer ou tá? Mais 1 minuto, 2? Deixa mais 1 minuto aí, a gente resolve. Então, a primeira variável u, né? Então, é apenas a negação de a, né? U, quer dizer, apenas. Não se querendo subestimar a função inversora, que ela é muito importante, é tão importante quanto as outras duas, mas u é a inversão de a. Né? Então, u depende apenas de a. Então, como é uma inversão, 0 vira 1, 1 vira 0. Então, as primeiras 4 combinações, o a está em 0. 0 vira 1, então as 4 combinações de u vai para 1. 0 aqui vira 1 aqui, que é a inversão. E os 4 últimos, os 4 uns viram 4 zeros aqui na coluna do u. Então, geramos a coluna do u. Aí nós vamos lá para o
V. O V, cadê o V? Está aqui, ó. É um produto, né? Então, V depende de B e depende de U, que a gente acabou de montar. Depende de B e depende de U. V. Eu estou montando aqui B vezes U. Então, é um produto. Então, vamos lá. 0 vezes 1, 0. 0. Onde tiver 0 nas duas colunas, aqui não. Aqui tem 1 e 1, ó. 1 vezes 1. Só vai para 1 quando tiver tudo em 1, né? Que é o produto. Aqui tem 1, aqui dá 1, aqui também dá 1. 1 e 1 dá 1. Aqui tem 0, já vai para 0. Aqui está em 1, mas aqui está em 0, então vai para 0 também. 0, tem 0 aqui, 0, 0. Onde tiver 0 aqui, nas duas colunas que faz o produto, né, já vai para 0. Então o V acabou indo para 1 só nessas duas combinações aqui. Está em 1 e 1, né, e aí vai para 1. Bom, geramos a coluna do V, apaga aqui para não furar. Vamos para o T. O que é o T? Tem aqui, ó, B e C. Então, o T depende de B e depende de C. Novamente é o produto. Então, tem 0, já vai para 0. 0, 0, 0 aqui. Aqui está em 1. 1 e 1 dá 1. 0, 0, 0, 3 zeros. E aqui está tudo em 1, 2 e 1, né? B e C, que dá 1. Finalmente, para chegar na saída X, é uma soma. X é V ou T. Aqui, então, X depende de V e X depende de T. Depende de V e depende de T, uma soma. Então, 0 mais 0 dá 0, 0. Aqui dá 1, né? 1 ou 0. 1 ou 1 também dá 1. 0, 0, 0 e 1. E é isso. Você estava certo ali, Gabriel? Era isso aí? Não deu? Não lembro. Sei. Conseguindo, deu certo aí? Fechou a continha, a tabelinha, vamos dizer assim, a tabelinha. Fechou? Fechou. Perfeito. Então, esse é o procedimento. Então, a única coisa, se você vai ter, você recebe um diagrama, né? E tem que montar a tabela. Aí tem que escolher onde botar as variáveis intermediárias. Se você escolheu errado onde botar as variáveis intermediárias, daqui a pouco, vamos pensar assim, né, que escolheu errado. Daqui a pouco chega aqui. Aí esqueceu de botar aqui uma variável intermediária aqui, vai botar direto aqui, ó. O cara tá com pressa, né? Aí aqui vou chamar de U. U é o quê? Aí o A inverte. O é negação de A, produto com B. Quer fazer? Pode fazer. Né? Porque aí tu tem uma coluna mesmo para montar, vai ser mais rápido. Mas depende. Aí o cara fica. U é. Aí vou montar meu U depende de A e depende de B. Para cada combinação, vamos supor assim. Eu estou bagunçando aqui a tabela. Mas negação de A, 0 vira 1. Aí 1 vezes 0, daí deu 0. 0 vira 1 e 1 vezes 0. Aí faz duas operações fundamentais de cada vez no cérebro, né? Dá para fazer, sem problema. O cara tem que estar, o cara se garante, né? Para fazer as duas. Daqui a pouco o cara se 0, 1, 1. O cara imagina 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Daqui a pouco, pum. E botou errado ali, deu, já bagunçou a tabela. Então, bom, pode fazer sem problema, né? Daí se o cara já está craque, né, tá rápido, já vai ser mais rápido ainda fazer a tabela. Você vai ter uma coluna menos ou duas, né? Enfim, dependendo do número de variáveis aí, saídas intermediárias, né? Não está errado, dá para fazer, usar menos saídas, mas aí pode acontecer de fazer duas operações de cada vez. Certo, pessoal? Então, dando seguimento aqui. Então aqui é o processo todo que está na apresentação, né? Essa apresentação, vou dar uma olhada ali no Moodle se eu já coloquei. Acho que não coloquei. Essa aqui é a terceira apresentação, né? Escrevendo circuitos lógicos. Já coloco aqui, já volto a gravação da aula, já coloco aqui a apresentação. Todo o procedimento que a gente fez, né? Criando as variáveis U, V, T. A gente chamou de W aqui, né? A gente chamou de UVT. Tá tudo bem, é UVW aqui.
O W aqui no lugar do nosso T. E aí monta a expressão das saídas aqui. O que dá para fazer também, né, que é aquilo que a gente fez no início, é botar ali, né, que montou a tabela, né. Eu só quero para uma combinação, não tem a tabela. Eu só quero para aquela combinação. Se eu só quero saber para aquela combinação, porque eu estou lá na minha máquina, né, eu sei que meu sensor A está em 1, o B está em 0. O que é o 0, 1? Está acionado o sensor A. Sei lá o que sensor do que, o sensor óptico, sensor de fim de curso, sensor de não sei do que, né? Aí o sensor B está desacionado, está em 0, ou está acionado. Aí eu só para aquela combinação, o estado daquela máquina, o cara está desconfiado lá que está com defeito, alguma coisa, um sensor, alguma coisa. Aí o cara já sabe. O cara pode botar, mas não tem a tabela. Mas eu tenho o diagrama, que está impresso lá, o diagrama da máquina, diagrama elétrico, eletrônico. Aí tem lógica, eu tenho as portas lógicas lá desenhadas. No meio dos transistores do diodo, eu posso ter, do resistor, posso ter as portas lógicas aí desenhadas. Um misturado de analógico com digital, isso pode acontecer. Então, mas eu posso ter só um circuito lógico mesmo, puramente um diagrama elétrico, um diagrama lógico, né, como um diagrama eletrônico, ou eletroeletrônico. E aí eu posso criar, mas eu quero saber para essa combinação específica que está aqui no meio da tabela. Não precisa montar a tua tabela, só bota ali, bota no papel ali, 0, 1, A está em 0, B está em 1, sei lá, aquela combinação. C está em 0, D está em 1. E vai fazendo que nem a gente fez no início. Não precisa botar as variáveis intermediárias, montar toda a tabela, se eu só estou interessado numa determinada combinação. Aí pode botar ali no papel, escreve, rabisca em cima do diagrama ali, eletrônico, né? Os valores ali, isso aqui deveria ter sido em 1, a saída foi estar em 0 na máquina, algum defeito, alguma coisa. Aí começa a testar as variáveis, aí tu vai testar as variáveis intermediárias, vão ser, essa aqui depende de 2 sensores da máquina, por exemplo. Você a gente começa a fazer as associações, né? Assim, do dia a dia, assim, uma manutenção. O cara já é um técnico bom, né? Não é um técnico. Tem o técnico trocador de placa, né? Tem o técnico. Mas a gente, mesmo o técnico bom, acaba trocando placa, muitas vezes, né? Não é desmerecer o trocador de placa. Quando a gente fala trocador de placa, é o cara que não sabe como é que a máquina funciona. Vou trocar essa placa para ver se volta a funcionar. Não foi essa placa, vou trocar outra placa, então. Quando vê, trocou toda a eletrônica na máquina, até funcionar, beleza? Então é o jeito. Então, não está aquele processo inicial que eu mostrei para vocês, que é trabalhoso, que é, né, botar os zeros e uns no diagrama, combinação, dependendo, pode ser interessante, porque se eu quero só saber o valor de uma combinação, mas se eu quero montar toda a tabela, né, descrever o circuito lógico na forma de uma tabela verdade, aí é mais seguro esse procedimento e no final vai ser mais rápido também esse procedimento, né, das variáveis intermediárias. O que falta ainda, a gente pode ver como assim, eu tenho só a equação. Agora a gente vai fazer assim, tem a equação e eu quero montar o diagrama. Agora, a gente tinha o diagrama e queria montar a tabela verdade. A gente tinha o diagrama e queria saber a equação, a expressão. Agora a gente tem a equação e quer montar o diagrama. Então, imagina aqui, né, por exemplo, bem mais complicado. Então, como fazer esse procedimento? Vamos dar uma adiantada aí, uma palhinha de como fazer esse procedimento, e a gente continua na próxima aula aqui. Então, imagina eu ter uma equação, por exemplo, S equivale a ou BC. Uma expressão simples. Essa expressão é aquela bem lá no início da aula de hoje, né? Que tinha S igual ao BC, ou S é A ou B e C, uma daquelas duas, né? Imagina que eu só tenho a equação, eu quero montar o diagrama. Daqui a pouco eu recebi essa equação lógica e eu preciso montar o circuito. E eu vou montar o circuito mesmo, projetar a placa, para fazer o layout da placa, não sei o que, eu vou a partir do diagrama, né? Eu vou, depende. Não sei se vocês já ouviram falar em lógica programável. Hoje em dia nós temos possibilidade hoje em dia já faz tempo já, possibilidade de ter um chip, onde eu tenho as portas lógicas dentro do chip digital,
Em vez de você usar um processador, ele tem uma função específica. Nem é tão específica, né? É executar programas. Ou seja, uma função não é específica. Eu posso ter um ASIC, né? Que tem uma função específica. Tem um circuito lógico lá dentro que faz alguma coisa, de forma muito rápida, normalmente. Vou usar ASICs, por exemplo, em algum produto que eu vou vender em massa e ele precisa fazer uma função específica. E quando eu produzo em massa, milhões de peças, né? Acaba sendo mais interessante fazer o chip do que daqui a pouco pegar um processador e gravar o programa ali, né? Então, em muito larga escala, é mais barato projetar o chip do que fazer um programa igual a GC, gravar no processador. Isso acaba sendo mais caro, fazendo isso aí, num microcontrolador, né? Um computador no chip. Se bem que, assim, para aplicações de pequena ou média escala, ou até larga escala, mas não muito larga escala, é muito interessante o processador. E vocês, como tecnicadores, certamente vão acabar fazendo muito programação em processadores, né, em microcontroladores, em CPUs, né. Então, assim, mas o que eu quero dizer é que é possível, eventualmente, você direto da equação e programar o chip. Porque tem alguns chips que são assim, são uma quantidade de portas lógicas que tem dentro do chip que são programáveis. A lógica é programável. O que é uma lógica programável? Né? Não é um programa de computador. O programa de computador roda num processador e o processador executa as instruções que são que vão executar aquele programa de mais alto, chamado de alto nível, linguagem C, ou médio nível, linguagem C, ou Java, outras linguagens de programação. Quando eu estou executando uma página da HTML, eu estou usando um programa, assim, estou usando uma lista de instruções também, né? Tem ali a descrição da página. Aqui eu tenho uma lógica, eu quero um circuito elétrico, no final das contas. Mas o que eu tenho? Eu tenho, assim, o microprocessador, por exemplo, microprocessador, ele tem, as ligações internas são pré-definidas. Mesmo que a função dele não seja pré-definida, porque ele tem uma memória, pega um microcontrolador, o microcontrolador tem uma memória e ali eu gravo o programa. E aí, em função do programa que eu gravei ali, ele vai executar uma coisa, fazer uma coisa ou outra. Então ele não tem uma função especificada. Ele tem depende do programa que eu gravar ali, na minha CPU, no meu microcontrolador. Mas mesmo assim, esse microcontrolador, as ligações internas das portas lógicas, das milhares ou milhões de portas lógicas que ele tem, já estão definidas. Ele é o microcontrolador. Duas peças do microcontrolador são exatamente iguais internamente, as ligações ali e as portas lógicas que tem dentro. Quando eu falo de lógica programável, eu tenho num chip, eu tenho um monte de portas lógicas, uma E, aí eu estou falando de milhares, milhões, né? E, inversora, e assim vai. Elas não têm, as ligações entre as portas não estão pré-definidas. Eu não tenho o diagrama, o circuito lógico. É uma lógica programável. Eu vou escrever, eu vou colocar de algum jeito, eu vou dizer para este, se é um chip, né? É um circuito integrado. Né? Eu vou dizer para esse circuito integrado como deve ser feitas essas ligações. E essas ligações vão ser feitas de uma forma, assim, tipo, às vezes no reset eu vou ligar ele, vou energizar e está resetando o chip. No reset as ligações são feitas rapidamente, questão de milésimos de segundos ou microsegundos, ou já são queimadas, assim, como se fossem fusíveis, queimadas essas ligações na montagem da placa. Esse chip, soldei o chip na placa lá, em algum momento ali na fase de testes da placa, eu vou fazer queimar os fusíveis, vamos dizer assim. Então eu tenho, tudo isso é lógica programável. Queimar as ligações, eu vou fazer as ligações, eu falei fusível, não fusível no sentido de corrente elétrica, fusível elétrico. No sentido de que é como se fosse um fusível, fazer a ligação, depois eu não consigo mais desfazer. Existe a lógica programável que eu só consigo programar o chip uma vez para fazer alguma coisa, depois eu não consigo mexer mais nas ligações das portas lógicas. E tem lógica programável que eu posso gravar as ligações como se fosse uma memória, um programinha das ligações, uma memória de ligações, e eu posso mudar essas instruções de como fazer as ligações das portas, e eu vou estar mudando o circuito lógico, no final das contas. Daqui a pouco você quer um processador, daqui a pouco vira uma outra coisa.
vira um processador de imagem. Daqui a pouco isso aqui vira um chip, um CI, né? Um circuito integrado, no caso, que vai fazer a decodificação, a modulação digital do meu roteador, do meu chipset do roteador que está lá dentro do meu roteador do Wi-Fi que eu comprei para ter internet Wi-Fi na minha casa. Então, dependendo toda a infraestrutura, né? Eu sei que eu tive contato com o pessoal que trabalhou, mesmo colegas meus trabalharam em empresas grandes aí na área de comunicação de dados, a Datacom, a Parks, né, que são aqui da região sul. Então, se usava muito, acho que se usa ainda a lógica programável, né? Então, qual a ideia aqui? Não é muito larga escala, mas não é baixa escala de produção. Eu estou falando de milhares de unidades, ou centenas ou milhares, ou dezenas de milhares de unidades, de placas que eu estou fazendo. Vou vender milhares de roteadores, vamos dizer assim, né? Não estou vendendo milhões. Quando eu falo milhões de peças, eu estou falando daqui num ASIC. Vou mandar fazer um chip que tem aquela lógica. Não é uma lógica programável. Vou estampar o chip. Até o nosso colega Daniel vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Não precisa saber o processo da fabricação, mas trabalha ali na meu Deus, Daniel, HT Micron, né? Então tem todos esses processos aí, tá? Se eu falei uma besteira, pode me corrigir, sem problema, tá? Bom, então dá para fazer sim, né? Dá para fazer direto a equação, montar o chip, assim, o meu circuito. Mas se eu estiver dentro de uma lógica programável. Aí eu tenho as tecnologias de lógica programável, tem Altera, tem outras tecnologias, né, que fazem isso que eu comentei com vocês. Mas o processo mais tradicional, de novo, eu sei o que é. Aí eu apertar o P e apertei a vírgula que é do ladinho, e aí agora eu vi o que aconteceu. Ele deu um zoom mínimo aqui. O tradicional é, tendo a equação, eu tenho um diagrama, porque do diagrama, pessoal, é mais fácil, é o caminho para montar a placa. O diagrama vai ser o meu circuito elétrico, para montar lá meu chip em cima da placa de circuito impresso, com as minhas trias da placa, vai ser as ligações. Né? Então é do diagrama que a gente tradicionalmente monta a placa. Então eu preciso do diagrama no final, para querer montar minha placa que vai fazer aquela função lógica. Então se eu tenho equação, não sei que eu faço uma lógica programável, eu vou querer o diagrama. De que forma eu poderia estar tirando o diagrama? Agora que para a gente finalizar a aula, se a gente olhar para isso aqui, a minha saída, eu tenho que olhar para essa equação, do lado esquerdo tem uma saída. A minha saída equivale a isso aqui. Isso aqui vai ser feito em termos de lógica e vai gerar minha saída. Aí a pergunta que eu faço, qual é a última operação lógica que é feita que vai me dar a saída? Eu tenho quais operações lógicas aqui? Eu tenho um OU e tenho um E. Qual é a última operação lógica que vai gerar minha saída S? Se a gente olhar para cá, não é a E que me leva a saída S, porque depois do produto eu ainda tenho que fazer a soma com A. A última operação lógica que é feita, que vai me gerar a saída, é a soma. Por quê? Isto aqui soma com isto aqui. A soma disto com isto me gera a saída. Então, colado lá na saída S, eu tenho uma função ou, que é minha soma. Ou do que com o quê? Disto, por exemplo, A com isto, BC. Então, A ou BC. A ou BC. A gente tem que olhar para a equação e se perguntar qual é a última função lógica fundamental que me leva até a saída. Olhando aqui, o produto olhando a soma, é a soma. Eu tenho que meio que dividir aqui, faz um grupo. Isso aqui soma com isso aqui, bater o olho, e opa, é a soma que me gera a saída S. Então, a gente vai acabar montando o diagrama da saída em direção às entradas. Meio ao contrário do que a gente fez antes com
do diagrama tirar a equação, né? Agora, da equação para tirar o diagrama, a gente vai tirar a partir da saída, vai tirar o diagrama em direção às entradas. Terminou o diagrama, é só a função ou? Não terminou. Por que eu sei que não terminou? Só vai terminar quando eu tiver entradas isoladas. Eu tenho um A aqui isolado, beleza. Aqui eu não tenho uma entrada isolada, tem um produto aqui. Se eu tenho um produto, é porque tem que ter uma porta E aqui, não terminou ainda. Né? Se eu tenho um produto, é a porta E. Então, isto aqui é o produto. Um produto, uma porta E, que vai me gerar BC. Então, eu tenho o B e eu tenho C. E agora eu tenho que olhar para o diagrama. Tem o A, tem o B, tem o C isolados, como entradas. E tem o C da S. Aí, fim do algoritmo. Montei o diagrama. Terminou o diagrama. Certo, pessoal? Terminamos. Vamos deixar por aqui. Vou deixar um exercíciozinho para fazer em casa. A gente continua na próxima aula. Então, montem esses dois circuitos aqui. Montem esses dois circuitos, tá? Deixa eu fazer a inversão para depois. Montem este, né? Um exercício para aula. E este aqui, então 1, 2, A, B, C, D, 5 entradas. Então, não sei se vocês estão anotando, estou gravando a aula mesmo de qualquer forma, mas vai estar lá no finalzinho. Então, se quiser anotar aí no caderno, rapidinho. Este aqui, né? S equivale a A e B, ou C e D. Montar o diagrama lógico a partir dessa equação. Aí esse aqui também. 1, 2 e o 3. É só pedir então, chegamos já hoje, estouramos o horário. Só pedir para colocar então no chat ali, né, os nomes de vocês, fazer o registro da chamada. E tentem fazer até quarta-feira, né, esses 13 diagramas dessas 3 equações lógicas aí, por favor. Então era isso, pessoal. Obrigadão aí, boa noite, até quarta. Nos falamos.